Querida igreja, querido povo de Deus, de perto e de longe, o domingo de hoje, 25 de abril, é uma data especial no calendário da Igreja Cristã. Nesse dia a igreja celebra o Domingo do Bom Pastor. Todos os textos desse dia, nas leituras que são feitas na igreja, apontam para Deus como o nosso bom pastor. O Deus que cuida do seu povo de uma maneira muito especial e que cuidou assim com todo amor quando veio a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo e como verdadeiro pastor deu a sua vida pela nossa salvação. É por isso que hoje eu venho até você convidar você para meditar um pouquinho nessa palavra de Deus, nesse texto especial que é o Salmo de número 23 e também o versículo 11 do Evangelho de João, capítulo 10, que nos apresentam esse Deus como nosso bom e grande pastor. Deus abençoe essa meditação no nosso coração. Assim nos diz a palavra de Deus no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Junto a esse texto, vamos ouvir também as palavras do próprio Senhor Jesus, que vem completar este salmo, que vem fechar este Salmo 23, quando Ele, aqui nesse mundo, diz para nós que Ele é aquele bom pastor, que cuida do seu povo, que sempre cuidou e que agora, de maneira especial, na sua pessoa, estaria também dando a vida para a salvação de todo mundo. No capítulo 10 do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala para nós aqui das ovelhas de Deus que ouvem a voz do bom pastor. E ele faz uma comparação entre o bom e o mau pastor. O mau pastor é aquele que vem para matar as ovelhas, que vem para espoliar as ovelhas. Mas o bom pastor, Jesus, ele é aquele que entra pela porta. Na verdade, ele não entra pela porta, ele é a porta. Ele é a porta para as ovelhas do aprisco. E no versículo 11 ele faz assim a sua declaração como bom pastor, quando diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quem de nós nunca ouviu ou leu essas palavras do Salmo 23 que acabamos de ouvir da palavra de Deus na sua vida, seja num dia de muita tristeza, num dia de muitas angústias, para consolar o seu coração na certeza de que Ele tem o cuidado de Deus, ou seja num dia de grande louvor, num dia de alegria e exultação, aonde agradece ao Senhor nosso Deus pelo cuidado na sua vida. Esse salmo é muito especial para todos os cristãos, filhos e filhas de Deus. O Salmo 23 é uma declaração de fé na certeza de que Deus cuida dos seus filhos e das suas filhas, na certeza de que Deus cuida da sua igreja, assim como o pastor cuida das ovelhas e guia elas às boas pastagens. Deus também cuida do seu povo e o guia aqui nesse mundo. E esse povo, de maneira especial, ele conhece, ele ouve e ele segue a voz do seu bom pastor. Essa imagem do pastor e as ovelhas era muito conhecida no dia a dia do povo de Deus. Essa imagem mostra para nós aquilo que Deus faz na vida do seu filho e da sua filha, o cuidado que Ele dispensa a cada um de nós. E quando olhamos para esse cuidado de Deus no Antigo Testamento, não tem como a gente não fazer essa relação do Salmo 23 com o Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus Cristo também é apresentado como bom pastor.
como o verdadeiro pastor, como o grande pastor das nossas vidas. Deus em Cristo Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu as tentações às quais todos nós estamos sujeitos. E quando Jesus chega e se apresenta para nós dizendo que Ele é o bom pastor, isso significa que Ele é diferente, que Ele é diferente de tudo que a gente possa ver e encontrar aqui nesse mundo, porque na pessoa dele, como bom pastor, aconteceu uma coisa especial. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Em Jesus, como bom pastor, existe salvação para todas as pessoas. E todos nós somos chamados a ouvir, a conhecer e a seguir a voz do bom pastor. E você conhece esse bom pastor? Você ouve a voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você segue a voz do bom pastor na sua vida? Como está a sua vida como ovelha do rebanho de Deus? São perguntas que a gente precisa fazer, são perguntas que a gente precisa responder quando somos colocados diante de Jesus como nosso bom pastor. Uma das características da ovelha do bom pastor é que elas ouvem e conhecem a voz do bom pastor. E uma das maneiras de nós entendermos a nossa vida como ovelhas do Senhor Jesus é vermos se a nossa fé está sendo desenvolvida e vivida no contexto do aprisco, no contexto da comunhão com as ovelhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As ovelhas são animais que não vivem sozinhas, elas precisam estar no rebanho, elas precisam de cuidados especiais. O cuidado que Jesus quer dispensar, que Jesus quer dar para cada uma dessas ovelhas. O reformador Martinho Lutero explicou de uma maneira muito bonita, inclusive, o que significa ser igreja de Deus, usando essa imagem de Jesus como bom pastor. Ele definiu que a igreja verdadeira de Cristo são aqueles que ouvem e seguem a voz do bom pastor. Estas são palavras de Martinho Lutero e elas estão também registradas nas confissões da Igreja Luterana. Então é muito simples nós conhecermos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, conhecermos as verdadeiras ovelhas de Deus e até avaliarmos a nossa vida, se nós estamos de fato vivendo no aprisco, se nós estamos de fato vivendo como ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque nos dias de hoje, todos nós somos bombardeados por vozes que ecoam em nossos ouvidos e que nos chamam a viver um tipo de fé, um tipo de religiosidade baseadas em curas, baseadas em sinais, baseadas em milagres extraordinários que são anunciadas aos quatro ventos pelos meios de comunicação. São pessoas, pastores, líderes, que se apresentam como pastores, mas na verdade Jesus diz que são falsos pastores. São ladrões que não vêm para ajudar, mas vêm para ferir, para machucar, para matar o rebanho de Deus e não para salvar, não para alimentar e guiar o povo de Deus em meio a esse mundo, mas tirar proveito próprio. Nesse emaranhado de falsos pastores e das suas igrejas falsas, muitos ficam desiludidos, muitos se afastam da fé, muitos deixam o convívio com a própria igreja, aonde foi batizado, aonde sempre frequentou. É muito triste a gente dizer isso, mas é uma realidade. Não são poucas as pessoas que se afastam das igrejas e vão se afastando cada vez mais de uma a outra e em outra, que aos poucos vão se tornando insensíveis e não conseguem mais se relacionar com as igrejas, com o grupo de fé do povo de Deus, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Existe até um grupo que se intitula de desigrejados. São aqueles que ficaram desanimados, que ficaram frustrados com a igreja
Eles conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, mas estão tão frustradas que essas pessoas não frequentam mais uma igreja, querem viver a sua fé sozinhos e de fato tentam viver assim. A grande verdade é que uma ovelha sozinha não sobrevive, ela se torna uma presa fácil e ela acaba perdendo a sua vida. E você, e eu, nós, filhos e filhas de Deus, o crente sozinho, como fica a vida daquele crente sozinho? Daquele que diz que é crente, mas não tem comunhão com o povo de Deus. Daquele que diz que é crente, mas não participa na congregação dos santos, na igreja de Deus, que não recebe a comunhão da Santa Ceia, que não se alimenta e fortalece a sua fé na palavra de Deus junto com outras pessoas. Essa pessoa também corre um risco muito sério, um risco de perder a sua fé, um risco de perder a sua própria vida, de morrer espiritualmente, meus amigos. O rebanho, ele é muito importante na vida da ovelha. A igreja é de suma importância na vida do povo de Deus, na vida dos seguidores de Jesus. E para ressaltar essa importância, o próprio Jesus contou uma história. Ele conta que uma ovelha se perdeu do seu rebanho. Quando chegou no curral, no aprisco, o pastor contou as suas ovelhas e viu que faltava uma das ovelhas perdidas. E o pastor então deixou as 99 ovelhas no aprisco, no curral, e voltou procurando aquela ovelha perdida. E quando ele encontrou essa ovelha, tomou-a em seus braços e levou para o curral e cuidou dessa ovelha. Isso significa que Jesus Cristo se preocupa com você, comigo e com todas as pessoas, e Ele quer que a gente esteja unido a Ele e ao seu corpo, a sua igreja, para vivermos a nossa fé, para buscarmos crescimento e fortalecimento e também para desenvolvermos aqui nesse mundo os dons que Deus nos deu, especialmente para compartilharmos o amor com todas as pessoas, seja em forma de uma palavra, seja em forma de um conselho, seja em forma de uma ajuda material, de uma ajuda emocional, de uma ajuda espiritual. Nós não fomos trazidos à fé por Jesus Cristo para vivermos a nossa vida sozinhos, mas para vivermos em comunhão com Ele e em comunhão com a sua igreja. Por isso o convite especial nesse dia do Bom Pastor. Conheça a voz de Jesus Cristo, ouça a voz de Jesus Cristo como bom pastor, seja cuidado por Ele, seja fortalecido por Ele, seja conduzido por Ele em meio à sua vida aqui nesse mundo. Dessa maneira, alimentados e orientados pelo bom pastor, nós podemos seguir pelos vales da vida. Às vezes esses vales são difíceis, são profundos, são vales de sombras, são vales de morte, são vales de tristeza, mas nós temos a certeza da palavra de Deus que nos é dada neste salmo, de que nós não vamos parar nesse vale, de que nós não vamos ficar nesse vale, porque o Senhor é o nosso bom pastor e Ele me guia, Ele me faz caminhar, Ele me faz passar pelos vales que a vida coloca diante de mim e me guia em direção aos pastos verdejantes. Dores, tristezas, sofrimentos, dificuldades as mais variadas, tudo isso estão presentes na nossa vida, sim, mas com fé no nosso coração. Nós passaremos por tudo isso, meus amigos, procurando sempre resolver os problemas, as adversidades da melhor maneira possível, como filhas e filhos de Deus, e entregando aquilo que nós não conseguimos resolver aos cuidados do Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós ouvimos aqui hoje na palavra de Deus, Ele é o bom pastor que cuida de cada um de nós, com muito amor, com muito carinho. Então,
vamos ouvir e seguir a voz do bom pastor. Vamos conhecer cada vez mais essa palavra de Deus e orientar nossa vida por ela. Que Jesus, como o grande pastor da sua vida, te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Amém.